Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um Galena 1 Internacional. Eu sou a Beatriz Lopes, farmacêutica do Departamento de Inovação e Desenvolvimento aqui da Galena, e hoje eu serei a mediadora aqui da nossa palestra. Queria ressaltar primeiramente a todos que os microfones e as câmeras ficarão fechadas durante a palestra, mas caso apresente alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar através do chat, que no final da apresentação a gente irá sanar todas as dúvidas. Bom, agora vamos às apresentações. Nosso palestrante, seja bem-vindo, Rodrigo. O Obrigada. Rodrigo, o Rodrigo Lupatini, ele é especialista em desenvolvimento de produtos no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Medisca, no Canadá. E hoje ele trará uma palestra para a gente no tema VersaPro Creme, novos estudos e seus benefícios para formulações transdérmicas. Bom, Rodrigo, é com você, seja bem-vinda, é uma honra tê-lo aqui conosco. Imagina, eu que lhe agradeço, né? Bom dia a todos os participantes dessa palestra, né? Agradeço imensamente novamente a Galena, né, por essa oportunidade de a gente estar, na verdade, falando um pouco sobre um dos nossos produtos. Ah, bom, eu trabalho na Medisca há 7 anos. A Medisca é uma empresa canadense sediada em Montreal, no Quebec. Basicamente, eu trabalho no setor de desenvolvimento de produtos, né, na pesquisa e desenvolvimento, ah, e, na verdade, eu moro nos Estados Unidos e a empresa é no Canadá e eu viajo para o Canadá a cada 30 dias, né, trabalhando com o meu grupo. Nós, na verdade, no nosso grupo de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, nós temos aproximadamente 20 pessoas que trabalham conosco, e hoje nós vamos apresentar, né, alguns estudos que a gente vem desenvolvendo com a base VersaPro, né? Essa parceria com a Galena, ela já vem de uma longa data, né? A Galena ela foi cirúrgica na escolha dessa base, né, de promoção de permeação cutânea para o mercado brasileiro. É uma base que foi desenvolvida pela Medisca dentro do nosso departamento. E hoje essa base ela é a líder, né, no mercado norte-americano, né, e nos mercados onde nós trabalhamos. O objetivo dessa apresentação vai ser apresentar esses novos estudos que nós fizemos com essa base e os benefícios que esses estudos vão, né, estar proporcionando às suas preparações para aquelas farmácias que trabalham com essa base no Brasil, né? Então, é interessante avaliar essa questão da base e também da empresa, porque a base ela foi desenvolvida no Canadá e hoje ela é utilizada a nível global. A Medisca é uma empresa global. E quando eu falo que a Galena ela foi cirúrgica na escolha, a decisão da Galena foi trabalhar com a base que nós temos a maior penetração no mercado, né? Aquela que foi mais estudada dentro da nossa linha de produtos, e aquela que a gente tem o maior número de clientes em utilização a nível global, né? E as farmácias brasileiras não estão de fora, através, né, dessa parceria que a Medisca tem com a Galena, e nós estamos muito felizes em ter a Galena como os nossos parceiros. Bom, ah, eu vou estar fazendo uma apresentação rápida, pessoal. Eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Eu sou farmacêutico e bioquímico, né? Eu fui diretor técnico, proprietário de farmácia de manipulação. Então, eu tenho uma experiência na manipulação de fórmulas durante 10 anos. Também eu fiz meu mestrado, né, em produtos naturais e desenvolvimento de produtos, também pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fui professor de farmacotécnica e tecnologia farmacêutica durante muitos anos no Brasil. E após, quando eu finalizei o meu mestrado, eu fui convidado a trabalhar na Medisca, no departamento de desenvolvimento de produtos, uma vez que eu trabalhei com o desenvolvimento de produtos dentro do meu mestrado, e comecei a trabalhar na Medisca a partir de 2015 e trabalho, né, no nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento até determinado momento. Bom, uma
pequena passagem sobre a Medisca, né? Como eu falei, a Medisca é uma empresa canadense, ela foi fundada em 1989, então nós fizemos esse ano 33 anos, né? E a Medisca ela é líder de mercado na distribuição de insumos e diversos produtos que solucionam problemas, né, dos mais diversos para as farmácias de manipulação, principalmente no mercado norte-americano. Quando eu falo mercado norte-americano, eu estou falando Estados Unidos e Canadá, mas também nós temos unidades na Austrália, e representantes distribuídos em todo o mundo. No Brasil, na América do Sul, nós temos a Galena como nossa parceira em 3 produtos específicos, né? Nós temos, né, em 2 bases que são utilizadas para cicatrização de feridas, que é o Opal Wash e o Copacil, né? São 2 bases anidras para a utilização de cicatrização de feridas, né? O Opal Wash é utilizado no início da cicatrização pela sua capacidade de recomposição celular, e o Copacil, né, a partir do momento que você tem a cicatriz já formada, né, para que você não tenha uma cicatriz anormal, ou seja, aquela que você consegue visualizar ou até mesmo formação de um queloide. Nós temos o Copacil como um complemento, né, dessa terapia, né, aí da redução da aparência de cicatrizes. Essas 2 bases a Galena também tem como nosso parceiro e distribui no Brasil. E o Versa Pro Creme, que é a nossa base líder de mercado, né, nos mercados onde nós trabalhamos, principalmente norte-americano e australiano, na promoção de permeação cutânea. Bom, muitas pessoas me perguntam por que que nós demos esse nome, né? O nome tem tudo a ver com o objetivo da base, né? A Versa vem de versatilidade. Então, quando nós falamos de versatilidade de uma base, né, principalmente setor magistral, que nós trabalhamos com fórmulas personalizadas, né? A base, para ser versátil, ela precisa, na verdade, ter uma adesão do paciente adequada ao tratamento. Normalmente, essas bases transdérmicas, elas são aplicadas para tratamentos prolongados, né? Aí, principalmente na questão, por exemplo, da modulação hormonal, na terapia e gerenciamento da dor, aonde, na verdade, o paciente precisa estar aplicando esses produtos por um tempo prolongado. Então, essa base ela tem uma afinidade com o paciente tem uma afinidade com a base muito grande por ser uma base com um toque bastante agradável, né? Como a gente fala que é uma base transdérmica, mas com a sensação de estar aplicando um cosmético. E ela foi desenvolvida por esse propósito, mesmo dentro dessa gama de versatilidade que nós gostaríamos que essa base tivesse. Além disso, ela precisa ter a capacidade de promoção de permeação cutânea, né? Dentro da capacidade de promoção de permeação cutânea, essa base foi desenvolvida adicionando ingredientes que facilitam a penetração cutânea, tanto de fármacos hidrossolúveis quanto fármacos lipossolúveis. O fato de ela ser uma base emulsionada já facilita esse processo, porque os fármacos hidrossolúveis vão estar na fase aquosa, os fármacos lipossolúveis na sua fase oleosa. Entretanto, nós precisamos ter, né, uma característica de promoção. E essa característica de promoção é o segredo dessa base, né? Ela foi desenvolvida com ingredientes que facilitam essa promoção de permeação cutânea, principalmente alguns ingredientes surfactantes que nós utilizamos e hidratantes nessa base, que facilitam, né, a penetração dos ativos no extrato córneo e a difusão posterior através das camadas da pele, até, na verdade, ter o seu objetivo, que é a, a absorção sistêmica. Então, a versatilidade está na adesão do paciente ao tratamento, na possibilidade de você adicionar fármacos lipossolúveis e hidrossolúveis, de promover, né, fazer com que haja promoção de permeação cutânea. Essa base também, por ser uma base não iônica, ela, na verdade, tem uma característica de suportar, né, e manter estável, por prolongado período de tempo, uma quantidade maior de ativos, né, seja eles ativos na forma de sais
ou seja ele na forma de base, né? Nós vamos estar falando hoje, né, de alguns estudos que nós fizemos com essa base, exatamente nessa questão, na questão da estabilidade. A gente entende que para que você tenha um tratamento correto, né, e atinja os seus objetivos em relação à base transdérmica, primeiro, a base precisa fazer a promoção de permeação cutânea do fármaco. E segundo, ela precisa manter estável, né? Ela precisa ser estável ao longo do período que você define como o seu prazo de validade. Se houver uma interação entre o ativo e a base, ou do ativo e qualquer ingrediente que você adiciona à base, né, algum ingrediente adicional, né, como os agentes levigantes, por exemplo, que são utilizados os mais diversos, pode ser que você não mantenha a estabilidade do ativo ao longo do período que você estabeleceu como prazo de validade. E isso tem sido bastante discutido atualmente aqui nos Estados Unidos e no Canadá, porque a farmacopeia americana ela está revisando o capítulo de manipulação de fórmulas e ela está revisando toda a parte de que define a estabilidade de princípios ativos em veículos manipulados. Então, a gente vem trabalhando já com antecedência, né, nessa base. Essa base VersaPro é aquela que nós fizemos o maior número de estudos de estabilidade e que eu vou apresentar para vocês hoje também, né, garantindo com que as fórmulas que vocês estão desenvolvendo, elas mantenham um prazo de validade, né, prolongado e que garanta, na verdade, com que, mesmo após, né, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né, após ser manipulado, os ativos continuam sendo absorvidos, porque ela é promotora de permeação cutânea, mas dentro de uma fórmula estável. Bom, para que a gente possa começar a falar sobre esses estudos, eu preciso, na verdade, pontuar, né, uma parte teórica de promoção de permeação cutânea, né, da terapia transdérmica. Bom, a terapia transdérmica ela se difere de uma aplicação tópica, por exemplo, porque a aplicação tópica é a administração de medicamentos na pele para tratamento local, né? Não que essas bases transdérmicas não possam ser aplicadas também para uma aplicação tópica. Vou te dar um exemplo. Aqui nos Estados Unidos, muitas farmácias utilizam essa base VersaPro pela sua capacidade de hidratação da pele para tratamento, por exemplo, de eczemas, dermatites, por exemplo, atópicas em pacientes, desde pacientes infantis, né, de crianças até adultos, né? Eu, particularmente, utilizo a base VersaPro para dermatite no meu filho, né, porque ele tem dermatite atópica. Então, sem ativo, né? A base, por ela ter uma capacidade hidratante comprovada, nós vamos falar desses estudos também hoje, né? A gente garante com que essa base tenha a capacidade de hidratação. Então, a diferença em relação à aplicação tópica da preparação transdérmica é que a administração transdérmica de medicamentos na pele, ela é objetiva, né, um efeito sistêmico, tá joia? Então, as preparações transdérmicas têm vários benefícios, por exemplo, ela melhora a adesão do paciente ao tratamento, né? Ela diminui, por exemplo, a questão do efeito de primeira passagem, né, hepático, porque ela não passa pelo trato gastrointestinal. Ela é uma via de administração de fármaco não invasiva, né? Assim como nós conhecemos, esses são os principais benefícios da via transdérmica. Bom, mas quando se fala em terapia transdérmica, a gente tem uma série de desafios que a gente precisa estar cientes desses desafios, até mesmo sabendo que uma base possui a capacidade de promoção, de permeação de fármaco, nem todos os fármacos são capazes de ser absorvidos, mesmo com a adição de uma base que facilita esse transporte através da pele. Nós vamos falar um pouco sobre esses desafios que nós temos na promoção de absorção cutânea. Bom, a permeação da pele, né, do fármaco através de uma base transdérmica, ela na verdade tem como seu principal, né, limitante, né, a passagem do fármaco pelo extrato córneo, né? O extrato córneo é a nossa principal camada de proteção da pele,
a penetração de tudo aquilo que é indesejável, né? Então, o tempo todo, a sua pele está sendo utilizando produtos químicos, né, que o extrato córneo impede com que haja absorção desses produtos químicos, até mesmo de poluição, né? Aqui nós temos contato o tempo todo com o meio atmosférico, o extrato córneo que vai proteger, né, o seu sistema, né, sanguíneo, né, da absorção, né, de todas essas substâncias que podem ser tóxicas para o seu organismo. E como esse extrato córneo, ele impede, né, faz com que haja essa dificuldade de penetração de substâncias. Extrato córneo, gente, é a última camada da pele. Ele é formado basicamente de células mortas e uma camada lipídica. A gente costuma dizer que o extrato córneo parece uma parede de tijolo com argamassa, né, onde o tijolo, né, são os corneócitos, são células mortas, né, e a argamassa é formada por uma camada lipídica, né? Essa camada lipídica, ela é principalmente formada de ceramida, 50% dessa camada lipídica aqui, olha, onde nós temos aqui a argamassa, ela é formada de ceramida, 25% de ácidos graxos, né? E o restante de ésteres de colesterol. Essa argamassa, ela é muito importante a gente conhecer essa estrutura, porque é através dessa argamassa do extrato córneo é que a gente objetiva a absorção de princípios ativos, tá certo? É uma camada extremamente difícil de ser rompida, né, por ser formada basicamente de lipídios. Então, para os fármacos, por exemplo, hidrossolúveis, ela se torna, né, uma camada extremamente difícil de ser permeada. Entretanto, por isso, quando nós falamos de hidratação da pele, né, na absorção de medicamentos, ela é importante, dependendo da característica do seu veículo que você adicionou, esse veículo transdérmico, ele pode desestruturar essa camada lipídica, essa argamassa formada aí no extrato córneo, formando canais hidrofílicos que permite com que haja a promoção de permeação não só de fármacos lipofílicos, como também de fármacos hidrofílicos. Bom, como é que acontece, né, a absorção percutânea de medicamentos, né, de fármacos? Através, né, de três processos que acontecem ao mesmo tempo, né? Você pode ter uma permeação transcelular. O que é a permeação transcelular? Após aplicado o teu produto, né, sobre a pele, o fármaco ele vai passar né, através, né, das células, né, chegando às camadas mais profundas da sua pele, chegando à microcirculação, né, que está na sua derme. Essa, na verdade, é uma via, né, bastante complicada, uma vez que esse tijolo aí, que são os corneócitos, eles, na verdade, vão impedir com que haja a passagem, né, de maneira facilitada desses fármacos. Existe a permeação intercelular, aí sim eu estou falando dessa argamassa lipídica, né, onde o fármaco ele vai permear através, né, desse extrato lipídico, ou existe a promoção de permeação através dos anexos da pele, né, que são aí os folículos pilosos, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas, os dispositivos polissebáceos, que fica em torno de menos de 1% da absorção de fármacos pela pele. Enfim, a maior probabilidade de você ter, né, a absorção de um fármaco após aplicado sobre a pele é através da permeação intercelular. E é por isso que essas bases transdérmicas são muito importantes, porque elas trabalham exatamente nesse processo para a promoção de permeação cutânea. Bom, essa permeação da pele ela acontece através de duas formas. Nós podemos chamar, né, o fármaco ele pode fazer uma permeação, pode ter uma permeação, né, através desse processo que eu acabei de explicar, né, ou ele pode ter uma penetração na pele. O que é permeação e o que é penetração? Bom, a permeação, né, ela compreende a penetração através de várias camadas ao mesmo tempo, até atingir, né, o seu objetivo, que é a microcirculação, né? Já a penetração,
dependendo do tipo de veículo utilizado, dependendo do tipo de fármaco que você está trabalhando, você pode ter uma reserva desse ativo, né, em determinada camada da pele em maior concentração. Por exemplo, se eu trabalho com ativos difíceis de ser permeados, aqueles ativos, por exemplo, de alto peso molecular, quando eu tenho um coeficiente de partição acima de 4, que não é o ideal para a promoção de permeação cutânea, basicamente, esses princípios ativos eles vão estar localizados dentro do extrato córneo, né? Então, houve uma penetração mínima desse ativo através das características desse fármaco. O objetivo da base transdérmica é fazer com que haja permeação, né? Ou seja, né, que você rompa essa barreira do extrato córneo e esse fármaco pode chegar, né, aonde você objetiva, que é a microcirculação local, né? E assim, né, ser distribuído no seu organismo através da circulação sanguínea. Bom, essa permeação da pele, existem alguns fatores, né, que afetam essa absorção. Isso é muito importante o farmacêutico ter conhecimento. Não é simplesmente eu ter uma base, e sim eu ter conhecimento de todo o processo, né, de permeação e quais são aqueles fatores que afetam essa permeação. Porque daí, com esse conhecimento, você pode estar trabalhando com uma base transdérmica, obviamente, junto com o seu conhecimento, melhorando cada vez mais, né, essa terapia, né, transdérmica, porque você vai escolher fármacos ou condições que são mais apropriadas para que a absorção possa acontecer. Bom, um dos fatores que afetam a absorção percutânea é o estado de hidratação e as condições biológicas da pele. Quando nós fazemos os estudos de promoção de permeação cutânea em células de França, são as células de difusão, que são os métodos mais clássicos de se avaliar, né, essa promoção de permeação, uma dos testes que nós fazemos é o estado de hidratação da pele e as condições biológicas. Por exemplo, quando a gente vai escolher uma pele, né, para colocar no equipamento como membrana, a gente exclui aquelas peles que estão lesionadas, que têm, na verdade, uma ranhura, porque isso pode, na verdade, atrapalhar os meus resultados. O estado de hidratação da pele, conforme eu falei anteriormente, ele vai ser fundamental nesse processo de absorção, porque através do estado de hidratação, é que eu formo esses canalículos dentro da argamassa lipídica do extrato córneo, que é, é a principal barreira de absorção na pele, para que eu, na verdade, eu possa conseguir atingir, né, as camadas mais profundas da pele. E muitas vezes as empresas que, na verdade, fazem, né, que desenvolvem produtos para a promoção de permeação cutânea, não se preocupam muito com os testes de hidratação, né? Foi o primeiro teste que nós realizamos após o desenvolvimento dessa base. Foi realmente o teste de hidratação cutânea para avaliar o quão efetivo era a hidratação da pele após a aplicação da base transdérmica, tá certo? Como um dos fatores primordiais na absorção, né? O nosso foco foi a absorção. Bom, as propriedades físico-químicas do fármaco, como peso molecular, a solubilidade do fármaco, coeficiente de partição, né? O ideal é que esse coeficiente de partição esteja entre 1 e 4, né? Para os fármacos mais lipossolúveis, né? Ou lipofílicos, e os fármacos mais hidrofílicos ou hidrossolúveis, o coeficiente de partição ele vai ser importante, então o ideal é que fique entre 1 e 4. Né? O peso molecular, né, é importante que você avalie, no momento que você recebe uma prescrição, o tipo de fármaco, o ideal é que esse peso molecular esteja abaixo de 500 Daltons, né, em termos de peso molecular, né, mais adequadamente abaixo de 400. Tem alguns autores que citam abaixo de 500. Outros, né, mais conservadores, né, são pesos moleculares menores de 400 Daltons. Isso é importantíssimo, né, para avaliar. Eu me lembro que há um tempo atrás teve um dos fabricantes de bases aqui dos Estados Unidos, transdérmicas, eles lançaram um conceito de uma base para fármacos de alto peso molecular. Essa base não foi para frente, né? Não tem como, né? Não é, na verdade, a base que vai fazer com que os fármacos de alto peso molecular sejam absorvidos, né? É uma barreira à penetração cutânea, né? Então,
o próprio extrato córneo, dentro daquela estrutura que nós visualizamos de argamassa, tijolo, é um espaço muito pequeno, um peso molecular muito grande, ele, na verdade, não vai conseguir estar fazendo a permeação através da argamassa, né? Um outro fator que é primordial é a solubilidade do fármaco. Por isso que é muito importante a escolha do tipo de agente levigante que você está utilizando e também o tipo de base que você está utilizando, né? Na verdade, se você trabalha com uma fórmula transdérmica de múltiplos APIs, né, múltiplos princípios ativos, muitas vezes esses múltiplos princípios ativos têm solubilidades completamente diferentes. Então, tenho um veículo onde essa solubilidade diversa dos múltiplos ativos que você vai utilizar seja capaz de estar, né, esses princípios ativos solubilizados nessa base. Porque se eu adicionar, né, um fármaco na forma cristalina, na forma de um pó, na forma em suspensão na minha pele, essa partícula não está solubilizada, né? Então, pelo tamanho dessa partícula, vai ser muito pouco provável que você tenha absorção desse fármaco. Então, o ideal é que o fármaco esteja solubilizado na base, né? E é por isso que muitos autores, eles recomendam as emulsões, porque nas emulsões a gente tem essa propriedade de ter uma fase aquosa e oleosa e trabalhar com fármacos hidrossolúveis e lipossolúveis ao mesmo tempo, né? E constante dissociação, pecado, quando fármacos eles são importantes parâmetros na avaliação dessa dissociação do fármaco dentro da solubilidade dele nessa base. A forma farmacêutica, eu acabei de comentar, né, na forma de emulsão, são as formas farmacêuticas preferenciais na absorção de fármaco, né? A gente precisa avaliar que tipo de emulsão que eu vou ter, se ela é óleo em água, água, óleo, né, que facilitam aí, dependendo do fármaco que você trabalhar, né, a solubilidade dos mesmos nesse veículo, e os adjuvantes utilizados para veicular o fármaco, como os promotores de permeação cutânea, né? Essa, além da questão, por exemplo, que é onde a gente pode trabalhar aqui, né, como desenvolvedores de soluções, né, desenvolvedores de bases transdérmicas para solucionar os problemas de farmácia na promoção de permeação de fármaco. Nós, como desenvolvedores, a gente pode trabalhar no estado de hidratação da pele, ou seja, fazendo com que essa base seja realmente uma base de hidratação profunda, ah, e podemos trabalhar, né, na forma farmacêutica, na escolha, né, de uma melhor forma farmacêutica e também nos adjuvantes que nós utilizamos para a promoção. Dentro desses adjuvantes, né, que são muitos adjuvantes que vão levar à promoção de permeação cutânea. Entre eles, cito aí, né, alguns promotores mais antigos, que eram utilizados em formulações mais antigas, como, por exemplo, o próprio álcool, ah, na promoção de na solubilização dos ativos, ele solubiliza vários ativos, ele consegue ter uma promoção melhor, mas o álcool ele também faz com que haja uma desidratação da pele. Então, isso faz com que e também ele é muito irritante. Então, faz com que esse promotor não seja muito utilizado, né? Alguns promotores, como terpenos, né? Muitos óleos essenciais. Eu trabalhei, por exemplo, no meu mestrado com óleo de copaíba, que contém, né, sesquiterpenos, que são utilizados como promotores de permeação cutânea também, né? Muitos artigos sobre terpenos como promotores de permeação, mas nessa base específica nós trabalhamos com alguns surfactantes não iônicos que vai fazer com que haja, né, a promoção de permeação cutânea fazendo uma desestruturação reversível, né, da camada lipídica da argamassa do extrato córneo, fazendo com que, após a aplicação, eu tenho a desestruturação dessa camada lipídica, fazendo formação de canais hidrofílicos, fazendo a promoção da permeação cutânea, e ela é irreversível porque, em determinado tempo, essa camada se restabelece.
para fazer o quê? A proteção, continuar protegendo o seu organismo da entrada de substâncias que você não tem como desejáveis. Então, após a aplicação, você vai verificar que essa base ela absorve muito rápido, ela tem um efeito que nós chamamos evanescente, né? Muito bom. Então, ela é absorvida de imediato pela pele, um toque agradável, né? Ela faz essa a ruptura, né, do extrato córneo, né, através da sua argamassa e promove, fazendo com que haja a promoção da permeação, hidratação dessa pele, né, porque não adianta eu fazer a ruptura através do surfactante utilizado se eu não tiver, né, um bom sistema de hidratação dessa pele na formação dos canais hidrofílicos, facilitando todo esse conjunto aí foi pensado, né, estrategicamente para que a gente pudesse ter, né, sucessos, né, como nós temos na aplicação dessa base, né, e garantidos, na verdade, e sendo, na verdade, cientificamente comprovados dentro dos testes de permeação que nós fizemos. Bom, a permeação na pele, então, né, o objetivo é trabalhar com bases, né, e tecnologias que aumentam essa, né, permeação. Essa é a solução para todos esses desafios que nós temos na promoção de permeação. A base transdérmica, né, qual é a ideal? Né, uma base que simplifica seu processo, né, uma base que facilita a liberação transdérmica, uma base que seja versátil, né, a versatilidade que nós comentamos anteriormente, uma base que é compatível com vários fármacos, isso é importante ressaltar, né, a estabilidade do fármaco na sua base, uma base que não seja irritante, que ela seja hipoalergênica. Hoje tem uma série de bases no mercado que trabalham com determinados surfactantes ou determinados promotores de permeação que estão extremamente agressivos à pele, e uma base que seja cosmeticamente elegante. Quando eu falo de cosmeticamente elegante, é para você ter uma adesão do paciente ao tratamento. Muitas das bases que tem no mercado, o paciente não se adapta por ter um toque muito oleoso, ela é muito untosa, ela não absorve facilmente. Além disso, né, por não absorver facilmente, ela pode facilitar uma contaminação interpessoal, né? Então, quanto mais tempo essa base permanece na sua parte exterior da pele, sem que haja uma absorção, né, o toque desse paciente com outro paciente ou no animal, por exemplo, né, você pode, na verdade, estar fazendo uma contaminação do fármaco que você está utilizando, né, interpessoal. Né? Então, é importante que essa base não só seja cosmeticamente elegante, como teve uma absorção rápida. Uma base que seja hidratante. Então, nós vamos colocar aqui, olha, a base, o Versa Pro, né, ela é cientificamente comprovada com excelentes propriedades de penetração. Um dos características é por ter essa capacidade de hidratação, né? Base Versa Pro, ela é branca, altamente absorvida, como comentei, ela não é oleosa, ela contém, né, a aloe vera extrato seco concentrado, em baixíssimas concentrações, porque o extrato é o spray dry, então ele tem alta capacidade de hidratação, com vitamina E, é uma base não comedogênica e ela é hidratante cientificamente comprovado. Quando eu falo de cientificamente comprovado, é que nós testamos essa capacidade de hidratação, né? Conforme eu comentei, o aumento da hidratação da pele, você facilita a permeação através do extrato córneo. Bom, a capacidade hidratante, nós fizemos um teste dessa base VersaPro com 25 voluntários, né? Então, foi utilizado realmente em voluntários, na pele desses voluntários, onde o VersaPro foi aplicado na parte inferior da perna, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum a aplicação de preparações transdérmicas na parte inferior da perna, né? Por ter, muitos pacientes têm pelo, então é uma região mais sensível, com a pele um pouco mais fina, né, sem pelo, facilita, né, a absorção do fármaco. E a capacidade de hidratação ela foi avaliada através de um medidor de capacitância de corneômetro, né? E o resultado é que houve um aumento estatisticamente significante, né, no conteúdo de umidade, né, desde o início do teste comparado após o prazo de 24 horas. Em 12 horas, essa
essa diferença já foi estatisticamente visível. Então, por isso que quando nós falamos assim, olha, eu coloquei um agente emoliente na base, um agente hidratante. Foi testado? Você garante com que isso vai realmente fazer com que haja uma hidratação da pele que vai facilitar a promoção de permeação, né? Parece uma coisa simples, mas ele é extremamente importante, tá, gente? Ah, a questão da versatilidade, né, da base, a versatilidade é ser compatível tanto com fármacos lipofílicos quanto com fármacos hidrofílicos. Nós vamos ver, na verdade, um teste de promoção de permeação que nós fizemos agora recentemente, com 3 fármacos diferentes e diferentes propriedades de solubilidade, né? Nós fizemos com lidocaína cloridrato, nós fizemos com diclofenaco de sódio, e adicionamos também o cetoprofeno, numa única forma. É muito difícil você visualizar hoje, né, artigos científicos de promoção de permeação com fórmulas com múltiplos fármacos, né? Muito difícil você ter esse tipo de resultado, tá? Vai ser raros os estudos com múltiplos fármacos, e nós fizemos recentemente um teste como esse, mostrando que a base Versa Pro, né, ela tem absorção, ela é capaz de fazer a absorção percutânea de fármacos de diferentes solubilidades, né, e diferentes características de LB também, né, os hidrofílicos mais lipofílicos. Pode incorporar uma alta concentração de princípios ativos, né? Por ser não iônica, essa base, ela tem a capacidade de permanecer estável com uma alta carga de ativos, né? Muitos ativos de até 25% de ativo nessa base, tá ok? E para isso você precisa avaliar em termos de estabilidade. Muitas vezes a farmácia faz uma determinada preparação, naquele momento, após ela manipular a fórmula com alta carga de ativo, ela vai ficar estável ali, porque você acabou de misturar, preparou, né? Mas a gente não tem o conhecimento ao longo dos 3, 4, 5, 6 meses de prazo de validade que você estabelece, se essa formulação vai permanecer estável, né? Então, a gente tem que garantir que ao longo do tempo que você estabelece o prazo de validade, a formulação vai permanecer estável. Então, às vezes, você adiciona uma quantidade de agente levigante na formulação, ou uma determinada quantidade de ativo nessa base, que depois de uma semana, 2 semanas, a base separa, né? Está formando 2 camadas, né? Então é importante que a gente faça essa avaliação e utilize bases que mantenham essa estabilidade do fármaco, né? Tanto fármacos lipossolúveis como hidrossolúveis, por o período que você vai estabelecer de prazo de validade, né? Pode ser aplicado em membranas mucosas, né? Então, por exemplo, a base Versa Pro, ela é uma base que pode ser aplicada através, né, do tratamento intravaginal. Então, ela pode ser aplicado com essa finalidade, né, porque ela não agride a mucosa. E é aplicado em vários nichos de mercado. Então, muitas pessoas nos procuram para saber se essa base pode ser aplicada para uso animal. Pode, né? Muitas farmácias veterinárias, inclusive, utilizam a base Versa Pro, né, com a finalidade transdérmica. A gente sabe que a pele do animal é uma pele até mais sensível que a pele humana, né? E os testes de hipoalergenicidade que nós fizemos com 50 pacientes, eles comprovaram que, na verdade, a gente não tem nenhum tipo de interação com a pele, em termos de agressividade, né, de levar a um processo alérgico de irritação. Então, é uma base que pode ser utilizada tanto na modulação hormonal, controle e gerenciamento da dor, né, mas também na manipulação veterinária. É uma base hipoalergênica, ela é livre de álcool, livre de fragrância, ela é livre de parabenos, né, metil e propil parabenos, ela é livre também, né, do metil isotiazolinona, né, e o metilcloro isotiazolinona, que são dois ah, conservantes que já foram, na verdade, muitas recomendações na Europa, já tem de agências de saúde, tem recomendado a retirada desses dois ingredientes de formulações. São dois ingredientes conservantes bastante comuns em formulações cosméticas, tá joia? E a nossa base Versa Pro
ela não tem nenhum desse tipo de sistema preservativo, tá ok? Que garante com que haja essa capacidade de hipoalergenicidade, né? E ela também é livre de óleo mineral, né? Ela não tem óleo mineral, então ela não é comedogênica. O teste de hipoalergenicidade, né, ele foi realizado através do teste com PETs, né, para determinar essa irritação cutânea e o potencial de sensibilização do Versaprobase. Foi utilizado para esse teste, né? Então, um dos estudos que nós fizemos com 50 pacientes sadios, né? Os PETs foram aplicados do Versapro não diluído, durante 48 horas, e o resultado foi um resultado negativo para nenhum tipo de irritação, alergia, né? Em todos os voluntários, 100% dos voluntários não teve nenhum tipo de problema com essa base após a aplicação em termos da sua irritabilidade e é por isso que essa base é considerada uma base hipoalergênica, tá joia? Foi avaliado por dermatologista, inclusive. A estabilidade, é importantíssimo a gente avaliar esse parâmetro, tá, gente? Olha, a base ela é estável a uma temperatura de 45 graus. Então, em termos de transporte dessa base, né, de acondicionamento da base, ela vai ser estável, né, a uma temperatura de 45 graus. Ela é estável numa faixa bastante ampla de pH, né? Isso é uma coisa importante também, uma vez que a gente trabalha com princípios ativos de diferentes características, né? Então, pH de 2 a 12, essa base, na verdade, permanece estável. Ela é aprovada no teste de eficácia antimicrobiana, né? De acordo com o capítulo 51 da USP. E também nós realizamos uma série de estudos de estabilidade que estão disponíveis para os clientes da Galena, tá joia? Eu nem comentei isso com o pessoal da Galena, do departamento técnico, né, porque é algo recente. Nós fizemos testes de estabilidade, né, com essa base para uma série de fármacos, nós vamos mostrar a partir de agora, e esses estudos já estão disponíveis, né, a qualquer momento para a Galena distribuir para os clientes da Galena para visualizar esses estudos de estabilidade, que fazem com que haja um prolongamento do prazo de validade ao utilizar essa base de até 6 meses para uma série de fármacos que nós vamos discutir. Bom, por que a gente realizou esses testes de estabilidade dessas bases, além de ser importante para garantir a eficácia, né? Então, a eficácia de uma base, ela parte do princípio que a eficácia de uma formulação, ela parte do princípio que a formulação é estável. Ah, Além disso, a USP, conforme eu comentei, ela tem trabalhado, né, no desenvolvimento ah, de novos caminhos aí para a estabilidade, para determinação do prazo de validade de preparações magistrais. A atual capítulo 795 da USP estabelece que preparações contendo água, por exemplo, né, para aplicação tópica, transdérmica, né, mucosa, todas as preparações semissólidas, mas que contêm água, o prazo de validade no máximo 30 dias. Então, é só para vocês terem uma ideia, né, o que a gente tem aqui como desafio na América do Norte é que as farmácias estão seguindo as recomendações da USP. Então, hoje, um creme transdérmico, né, que não haja estudo de estabilidade aqui, ele pode ter um prazo no máximo de 30 dias de validade. Bom, esse capítulo está sendo revisto, né, e vai ser, em breve, ser publicado, possivelmente até o final desse ano. E os parâmetros eles mudaram, porque as formas farmacêuticas agora aquosas, que contêm conservante, elas podem ter 5 dias a mais, 35 de prazo de validade. Entretanto, o que acontece? A USP incluiu dentro dessa revisão que, se a formulação contém água, é para aplicação tópica, tá certo? Seja ela transdérmica, seja um creme, um gel, que contém a água, se ela tiver realizado, né, a empresa que a desenvolveu, tiver realizado os testes de estabilidade, você pode estabelecer um prazo de validade de até 6 meses, até 180 dias. Bom, esse teste tem que ser um teste
específico, que é o teste indicativo de estabilidade. O que é um teste indicativo de estabilidade? Não é simplesmente eu pegar, desenvolver uma formulação com a minha base, adicionar um ativo e pegar daqui 30 dias fazer um doseamento, daqui 60 dias outro doseamento, e assim sucessivamente até chegar, né, em 6 meses, 180 dias, fazer o último doseamento e lá está tudo tranquilo, tudo ótimo, está dentro da especificação. Não é isso. Isso é teste de potência ao longo do tempo. Não é esse o teste que a farmacopeia americana preconiza. O que ela preconiza é que faça o teste indicativo de estabilidade. O que é um teste indicativo de estabilidade? Né? Ela, na verdade, precisa passar essa formulação por um estresse de degradação. Nós chamamos de degradação forçada. Como isso acontece? Através da adição de calor, de radiação ultravioleta, de exposição a ácidos, a substâncias alcalinas, né, a luz. E aí, a partir do momento que você fez esse estresse, né, de degradação forçada, você vai avaliar os degradantes que formaram nessa base, né, nessa formulação. E através desses degradantes, a gente vai avaliar se ao longo do tempo de 6 meses, esses degradantes podem interferir no teor que você vai realizar ao longo desse tempo, né? Então, esse teste de estabilidade, de indicativo de estabilidade, são os testes extremamente caros, né? Porque avaliam, todos eles têm que ser validados. E hoje, só para vocês terem uma ideia, um teste indicativo de estabilidade para uma formulação fica em torno de 15 a 20 mil dólares, né? Nós já desenvolvemos, com essa base VersaPro, 11 estudos de estabilidade, né, por estabilidade prolongada. Exatamente esse teste que eu comentei, né, indicativo de estabilidade, nós realizamos em 11 formulações com a VersaPro. Essas 11 formulações foram escolhidas a dedo, são as formulações mais comuns, né, que são prescritas nessa base, principalmente na terapia da dor e também nas formulações de modulação hormonal. E tem um detalhe em relação ao nosso estudo, é que o nosso estudo foi feito, que nós chamamos de estudo entre colchete, né? Para que eu, na verdade, possa, né, fazer com que um fármaco seja estável em concentrações diferentes, por exemplo, aqui nós temos um estudo do estradiol, né, que é chamado de bracket estudo, que é o estudo de colchete. Então, como é que eu fiz esse estudo? Em concentrações que varia de 0,01% a 10%. E eu tive como resposta, ao longo de 180 dias, né, a estabilidade garantida desse fármaco nessas concentrações ao longo desse período. Então, qualquer concentração entre 0,01 a 10% do estradiol, ela é garantida no VersaPro ao longo de 180 dias. Isso abre um leque de possibilidades de variação de dosagem e garantia da estabilidade da sua formulação muito grande, né? Então, hoje a gente prefere fazer os estudos de colchete, ou estou bracket studies, que a gente chama aqui, né? Porque ele, na verdade, faz com que haja uma utilização desses estudos muito maior, né, pelas farmácias. Esses estudos já vão estar disponíveis para as farmácias brasileiras a partir de hoje, tá ok? Inclusive as formulações propostas. Então, eu tenho aqui benzocaína com lidocaína e tetracaína, eu tenho DHEA com estradiol, estriol, progesterona e testosterona, diclofenaco de 1 a 15%, estradiol, conforme eu comentei agora, associação de estradiol, testosterona em bracket study, né, estudo de colchete, associação de progesterona, estradiol, estriol também no estudo de colchete. O cetoprofeno, nós temos aqui 120 dias, é o único que está 120 dias, porque esse estudo ainda está, né, correndo os 180 dias, que vai finalizar no final desse mês de outubro. A gente faz a última análise e assim que a gente tiver essa análise concluída, a gente já vai atualizar, né, esse estudo para 180 dias, se houver estabilidade desse fármaco nesse prazo. Até 120 dias, até o momento, ele foi estável. Bom, como é que vocês vão receber esses estudos, né? Nós temos um estudo na forma científica mesmo, né?
Então, nós temos aqui toda a parte da metodologia que nós utilizamos, todos os resultados, né, dos 6 meses analisados, né, de todos os princípios ativos numa baixa concentração, na alta concentração, a variação de pH, viscosidade dessa formulação e complementada com o estudo de estudo microbiano, né, antimicrobiano, né, da eficácia do preservativo de acordo com o capítulo 51 da farmacopeia americana. Então, esse conjunto de análises, né, que forma esse estudo de estabilidade que a farmacopeia americana preconiza, para que, na verdade, você possa estabelecer prazos prolongados com a utilização. Caso contrário, as farmácias aqui precisam utilizar no máximo 35 dias, né, nas suas formulações, né? Mas com estudo de estabilidade, não. Bom, aqui nós temos, né, um primeiro estudo de permeação que nós fizemos com essa base, né, utilizando um fármaco para modulação hormonal, né? Então, nós utilizamos o VersaPro. Ele foi testado da sua capacidade de permeação, né, com o fármaco progesterona. O que nós objetivamos nesse estudo quando nós fizemos, né, esse estudo com a progesterona? Muito Tinham muitas perguntas no nosso departamento, né, em relação à base VersaPro, né, e um comparativo que essa base poderia ter com a base PLO, né, que foi praticamente o primórdio das bases de permeação cutânea, né, lançadas no mercado mundial, né, que é aquela mistura do gel, né, Pluronic, né, de Polaxamer com, né, uma fase oleosa, né, de lecitina, a associação dá, na verdade, uma fórmula extremamente untosa, oleosa, né, de PLO, mas com o princípio básico da formação de um lipossoma, né? Além do PLO, muitas perguntas foram feitas através também da comparação do VersaPro com uma base lipossomada, né? Então, nós fizemos um teste de promoção de permeação, né, com a progesterona nas 3 bases. No VersaPro, na base PLO, né, que é uma base que tem muitos artigos publicados, que comprova a promoção de permeação cutânea, né? Então, a gente tinha um bom controle, né, um bom parâmetro, né, de controle comparativo, e a base lipossomada, né, uma base lipossomada. Esse foi o nosso objetivo, de avaliar não só a promoção de permeação do VersaPro, mas também um comparativo com essas bases, né? Então, foi utilizado pele humana nesse estudo, durante um período de 24 horas, né, em células de difusão, ok? As células de difusão é onde eu tenho um recipiente, né, doador, o outro receptor, e eu coloco entre o doador e o receptor a pele, né? Muitos estudos são feitos com peles de diferentes proveniências, que não seja a pele humana, como, por exemplo, pele de porco é bastante utilizado, a pele, né, de cobra também é bastante utilizado, né? A cobra ela faz a reposição da pele, e essa pele ela é utilizada na promoção de permeação, por ter, na verdade, uma estrutura muito semelhante com a pele humana, mas nesse caso, nos nossos 2 testes que nós fizemos, tanto esse quanto o outro que eu vou falar daqui a pouco, nós temos com pele humana, né? Realmente a pele que é, de fato, utilizada no real. Bom, esse estudo de promoção de permeação da progesterona, como resultado, a gente teve aqui, ó, a base VersaPro estatisticamente superior, né, à permeação da base PLO, né, que é uma base reconhecidamente, né, utilizada para permeação de promoção de permeação cutânea. Ela foi estatisticamente superior, né? E, por último aqui, veio com a menor absorção a base lipossomada, né? Então, com esse estudo, né, de promoção de permeação, a gente comprova que para o fármaco aí de modulação hormonal, e esse fármaco foi escolhido com um propósito, né? Muitas pessoas nos procuram saber, sabe, por que você não testou testosterona ao invés de progesterona? Por que você não testou o estriol, o estradiol?
A escolha da progesterona foi exatamente porque a progesterona tem um maior peso molecular. Lembra da estrutura do fármaco que nós comentamos agora há pouco, que são fatores limitantes na promoção de absorção? Né? O peso molecular é um dos principais fatores relacionados ao fármaco, né, na promoção de permeação. Então, nós escolhemos, dentro dos hormônios mais utilizados, a progesterona porque ela possui o maior peso molecular em relação aos outros hormônios. Então, a gente identifica que poderia ter uma dificuldade maior, né, nesse caso, por ter um peso molecular maior. E nós tivemos sucesso, né, com a base Versapro, demonstrando, né, que essa base ela é bastante eficaz na promoção, né, de hormônios na terapia de modulação hormonal, ok? Bom, e a discussão agora é o seguinte: por que que a base contendo lipossoma ela teve o pior desenvolvimento, né, na promoção de liberação do fármaco? Os lipossomas, gente, eles são reconhecidamente, né, estruturas que levam, né, a uma absorção, né, adequada na pele, ah, após a aplicação, né, no extrato córneo. Então, os lipossomas, ele tem alta afinidade por aquela a, a argamassa, né, e eles de fato levam à promoção de permeação. O grande problema de se utilizar uma base transdérmica, né, lipossomada, é que a adição do fármaco, ela vai acontecer no momento do preparo da formulação. Então, é praticamente impossível você adicionar esse fármaco dentro da estrutura lipossomada já formada, né? Quando você tem a formação do lipossoma, o ideal é que você, na formação, na confecção dessa estrutura, você já tenha a adição do fármaco, né? Mas na formação do lipossoma, uma vez que o lipossoma já é formado, né, é praticamente impossível você adicionar um fármaco ali dentro, né? E por esse motivo, né, foi com que é bem provável que nós tenhamos uma, um resultado, né, pior aqui na absorção da base lipossomada, né, em relação às outras bases, como PLO, né, e também a base VersaPro. A base VersaPro não trabalha com essa via, né, de absorção através da adição de lipossoma. E sim, né, nós trabalhamos com a adição, né, de agentes promotores de permeação, né, conforme eu comentei, esse é o mecanismo dessa base, né, com a adição da hidratação da pele, favorecendo, né, a formação dos canais e, assim, a promoção de absorção. Se o fármaco está solubilizado, né, se o fármaco ele foi escolhido de maneira adequada em relação ao seu peso molecular, o seu coeficiente de partição, com essa base VersaPro, a gente tem sucesso na garantia da absorção do fármaco veiculado, né, e com as bases lipossomadas, a gente tem essa grande dificuldade. Bom, recentemente, nós fizemos um estudo, né, de adição de múltiplos fármacos na base dessa prova. Conforme eu comentei anteriormente, é muito raro esse tipo de estudo ser visualizado aí dentro as ferramentas de pesquisa, né? Uma vez que a maior parte dos estudos realizados são apenas com um fármaco em específico. E aqui nós fizemos a avaliação não só da absorção percutânea, né, da permeação, como da penetração, né, desses três fármacos, né, lidocaína, cloridrato, diclofenaco de sódio e cetoprofeno, na base VersaPro. Como nós tínhamos já feito um estudo para a modulação hormonal, o interesse agora foi avaliar a capacidade dessa base, né, para fármacos que são utilizados na terapia do controle da dor, né, que muitas vezes são associações diversas de medicamento, assim como a gente pode até observar nos estudos de estabilidade, né, a gente tem não só associação hormonais, né, de múltiplos fármacos numa base, como também, né, mas os hormônios, a maior parte são lipossolúveis, que isso até facilita, né, na promoção de permeação. Aqui nós temos nos fármacos para a terapia da dor de solubilidades muito diferentes, de características de coeficiente muito diferentes também, de fármacos lipossolúveis a lipofílicos a hidrofílicos.
com o log de P muito diferentes. Então, a gente, na verdade, trabalhou, né, exatamente nesse sentido, para avaliar, primeiro, né, se a base é estável, e segundo, se essa base tem garantias na promoção de permeação cutânea. Então, nesse estudo foi testado quanto à sua capacidade de permeação e penetração na pele, né, a forma com esses três fármacos. O método que foi utilizado foi o método in vitro, tem alguns autores que colocam ex vivo, né, também, mas foi utilizado células de difusão de Franz, né, com o tipo de membrana a pele de abdômen humano, né, foi a pele fresca, né, retirada de processos cirúrgicos, né, que foram tratadas e utilizadas nesse trabalho. Nós utilizamos uma dose finita, né, que significa umas 5 miligramas por cada centímetro quadrado da amostra. É diferente da dose infinita, porque a dose finita ela é muito mais próxima da realidade, né, aplicada. A dose infinita é quando você trabalha com uma quantidade muito grande do creme numa região muito pequena a ser aplicada, né, no teste de absorção. Aqui não. Nós trabalhamos com uma quantidade muito pequena do creme que é mais próximo da realidade da aplicação do produto na pele. Os tempos avaliados de 4, 9, 19 e 24 horas. Né? A gente entende que existem trabalhos com 48 horas, só que o que está mais próximo da realidade de aplicação é 24 horas, né, gente? Normalmente, os cremes transdérmicos são aplicados uma vez ao dia, né? Ele só vai ser retirado se porventura tiver algum resíduo, né, após 24 horas que a pessoa toma um banho. Então, a gente, na verdade, teve esse período, né, melhor calculado em 24 horas, está mais próximo da realidade da aplicação. E a avaliação analítica foi feita em HPLC-MS, né, espectrofotometria de massa acoplado, né, ao aparelho de HPLC. Dentro dos resultados do teste de permeação, né, nós fazemos a análise acumulativa, né, do princípio ativo ao longo, né, do período avaliado. Para o cetoprofeno, a gente vê, né, um aumento significante aqui na base Versaprocreme, até maior que o nosso Versaprogel, né, apesar de não existir uma diferença significativa, mas o Versaprocreme ele obteve uma absorção melhor em todos os perfis de absorção. De maneira significativa, né? Então, só para você ter uma ideia, né, após 24 horas, né, a absorção aqui, ó, ela foi 28 vezes maior do que, né, no primeiro tempo de avaliação, demonstrando que após, né, a aplicação, esse fármaco ele é constantemente absorvido, né? E aqui é a concentração que nós obtivemos dentro da célula receptora, ou seja, que atravessou o extrato córneo, atravessou todas as camadas da pele, até chegar, né, no veículo receptor, né, que subentende-se aí que é um veículo onde estaria, né, a microcirculação para ser absorvido via sistêmico. Para o diclofenaco, né, o mesmo perfil de absorção, uma ótima absorção do creme VersaPro, ele foi 22 vezes superior à primeira análise realizada após 4 horas, né, após 24 horas, tendo, na verdade, estatisticamente, uma diferença enorme em relação à sua absorção após 24 horas. A lidocaína, né, também teve um perfil de absorção muito próximo, até 4 horas, mas depois no creme ela teve uma absorção melhor ao longo de 24 horas, mostrando uma diferença 19 vezes superior em relação à primeira amostra coletada. Então, na verdade, né, esse teste ele demonstra que, mesmo para fármacos de diferentes pesos moleculares, de diferentes, né, coeficientes de partição, né, nós temos um perfil de absorção excelente para 3 fármacos diferentes daí na terapia da dor. Essa, na verdade, são os perfis de permeação. Aqui nós temos resultados de teste de penetração, né? Aonde para o creme Versa Pro, né? Olha que interessante, né? Essa faixa cinza é o que nós coletamos no receptor, ou seja, que já passou por todas as estruturas da pele
e chegou às camadas mais profundas, né, onde supostamente estaria a microcirculação. E para todos os três fármacos, nós temos quantidades muito superiores, né, até estatisticamente superior no veículo, no receptor, em relação às outras estruturas da pele, né, como epiderme e derme, né, em relação à concentração aplicada, né? Essa concentração aplicada, né, é sempre importante avaliar que a quantidade que foi aplicada foi 5 miligramas apenas do creme, dessa formulação, né? Imagina uma quantidade que seja aplicada de 0,5 gramas ou 1 grama, que é o que normalmente se aplica, né, no paciente, né, para a promoção de permeação cutânea desses fármacos. Ele pode chegar, sim, né, a doses, né, terapêuticas, com certeza, em relação a esse perfil de promoção de penetração, né? Então, a penetração realmente ela foi eficaz, justificando e validando toda a pesquisa que nós fizemos em relação à capacidade de hidratação da pele, né, o tipo de agente tensoativo que foi utilizado na ruptura do extrato córneo, né, que é a principal barreira da pele, levando à absorção desses três fármacos através da pele. Bom, como conclusão, o resultado desse estudo, né, os resultados desse estudo demonstram, né, um aumento significativo da permeação cutânea dos três princípios ativos testados ao longo de 24 horas. Fica evidente que os três princípios ativos também foram capazes de atravessar o extrato córneo e alcançar o meio receptor. E os dados acima claramente indicam que Versaprocreme ele pode fornecer com sucesso níveis sistêmicos e locais de princípios ativos avaliados após a aplicação de formulação na pele humana. Né? Com isso, a gente, na verdade, perfaz, né, cobre, né, as duas principais aplicações aí, né, tanto na modulação hormonal em terapia da dor, na aplicação dessa base, né, transdérmica. Bom, nós temos hoje, né, a Medisca tem mais de 600 formulações, né, personalizadas, né, com a base Versa Pro em nosso banco de formulações. Né? Aqui está, na verdade, uma indicação para vocês. Né? Para quem tem interesse em visualizar alguma dessas formulações, a gente tem, né, dentro do nosso site, www.medisca.com, né, uma lupinha de você buscar produtos, e se você digitar esse código aqui, ó, o FS001, você vai cair numa parte da página onde você vai ter um free trial. O que que é um free trial? Na verdade, uma amostra grátis, né, do nosso banco de dados, que hoje contém mais de 9.000 formulações, dentre elas mais de 600 fórmulas, só utilizando a base Versa Pro, com diferentes ativos, durante 30 dias, né? Aliás, durante 10 dias, até 30 formulações estão aí livres para vocês pesquisarem. Você faz o cadastro, eles vão fazer a liberação através desse código do produto, e aí você tem acesso, né, durante 10 dias, até 30 formulações, né, que você pode buscar das mais diversas, utilizando a base Versa Pro, né? Bom, isso tudo, né, que nós falamos, ele converge aí na validação dos próprios prescritores ou farmacêuticos que utilizam essa base, né? Aqui nós temos dos diversos testemunhos aí, desde farmacêuticos que já utiliza, né, a base, né, no tratamento dos seus pacientes e que teve realmente uma adesão dos pacientes de maneira, né, extremamente positiva, né, até mesmo, né, de médicos, né, que utilizam essa base para, né, terapia de reposição hormonal e também a terapia da dor, né, e que prescrevem e que fazem questão de dar o seu testemunho, né, na eficácia e segurança dessa base, né? Então é isso. Né, nós apresentamos esses estudos, né, na verdade, os estudos eles são fundamentais na compreensão, na importância da utilização dessa base, né, não só o estudo de promoção de permeação, de penetração, mas também os estudos de estabilidade, né, o estudo de hidratação da pele, né, de hipoalergenicidade, ou seja, é uma base completa, né? A galena
ela, como eu comentei, ela foi cirúrgica na escolha, né, da melhor base que nós temos disponível hoje, né, para a promoção de permeação cutânea de fármacos, e a mais segura, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa oportunidade, né? Eu sei que essa apresentação seria em torno de 1 hora, eu passei aí 10 minutinhos, mas a gente fica aí, né, à disposição para as perguntas que tiverem, né? Agradeço mais uma vez a Galena por essa oportunidade, pela parceria, né? Espero que vocês possam, né, estar usufruindo de todas essas informações, né? E a partir desse curso, né, fazer as suas escolhas e certamente vai ser a base VersaPro nas suas bases aí transdérmicas, nas suas formulações. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Realmente foi uma aula sobre o VersaPro, sobre todas as propriedades dele. E aproveitando esses depoimentos, a gente tem um feedback aqui no chat da Cassiana, que faz parte do nosso time comercial. Ela diz que faz uso da base VersaPro na reposição hormonal e realmente ela é maravilhosa na pele e absorção, tendo resultado garantido para o paciente. Muito bom saber, né? A gente pode, na verdade, ir compartilhando esses testemunhos, né? Aqui é muito comum, né? É até interessante, né? Até como uma contribuição dos próprios do setor magistral, dos próprios farmacêuticos para os colegas, né? Dentro de congressos, enfim, normalmente tem um microfone que fica próximo das pessoas que estão assistindo a palestra, né, não só para perguntas, mas sim também para os seus testemunhos, né, pessoais, da sua prática, porque uma vez que uma farmácia tem sucesso, né, na utilização, por que não divulgar esse sucesso, né, o objetivo principal, nós como farmacêuticos e responsáveis pela saúde dos nossos pacientes, o importante é que todos os farmacêuticos possam utilizar das melhores ferramentas para os seus pacientes em diversos locais aonde nós estamos, né? Então, por que não dividir essas informações, né, e contribuir para uma melhor, né, tratamento dos nossos pacientes de maneira geral? Esse é o nosso objetivo, né? Sim, com toda certeza. Agrega muito ter esses feedbacks, né, em relação às formulações. Certamente. Nós temos aqui algumas outras dúvidas da Cristiane. A primeira dúvida, ela diz, e com o uso do moinho, precisa mesmo assim avaliar a natureza do fármaco? Olha, o moinho, ele é um equipamento que ele vai ajudar na redução de tamanho de partícula, né? E por ele reduzir bastante a redução de tamanho de partícula, por ele reduzir bastante, de maneira bastante efetiva, ele torna essa partícula com uma superfície de contato maior em relação ao veículo dissolutor, que é a base que você está utilizando. Obviamente, passando pelo moinho, a partícula fica menor, ela fica mais disponível para ser solubilizada e, com isso, você tem uma absorção melhor. Mas isso não significa que, se você utilizar outros métodos, também podem ser eficazes. Mas o moinho facilita muito, né? Sim, a gente precisa continuar avaliando essas características do fármaco, principalmente a questão do tamanho do peso molecular. Tá certo? Né? Um peso molecular muito grande, mesmo passando pelo moinho, o moinho vai reduzir partícula e não reduz peso molecular, né? O peso molecular é intrínseco do fármaco, né? É a sua estrutura molecular. Então, sim, continua sendo avaliado o peso molecular, mas o moinho certamente facilita muito a questão da promoção de permeação por melhorar a solubilidade do fármaco no veículo. Realmente. A Cristiane, ela tem mais uma dúvida em relação, ela diz assim, no caso da benzocaína e da lidocaína, precisa do ajuste de pH para que tenha ação anestésica? Olha, precisa sim, o ideal é que seja no pH, né, de maior estabilidade do fármaco, né? Toda a formulação que nós desenvolvemos, a gente precisa, né, estar garantindo o melhor
pH de estabilidade do fármaco na preparação. Porque se ele tem uma melhor pH de estabilidade, certamente ele vai ter uma ação terapêutica melhorada, né? A base VersaPro, ela é interessante porque ela tem uma ampla faixa de estabilidade de pH, né, de 2 a 12, né? Então seria interessante sim fazer uma correção do melhor pH, né, que esse fármaco ele vai garantir a estabilidade. O Matheus Teles, ele também tem mais uma pergunta. Ele fala assim: o Rodrigo informou que a base não utiliza conservantes. Então, qual seria o mecanismo de conservação da base? Não, ela utiliza conservantes, sim. Na verdade, eu não tenho aqueles conservantes que nós citamos, tá certo? Na verdade, os conservantes que nós utilizamos hoje é uma mistura de fenoxetanol com outro agente conservante, que é um booster para o fenoxetanol, em concentrações bastante baixas, mas todo o teste que nós fazemos de conservação, né, da base, nós fazemos de acordo com parâmetros estabelecidos e especificações da USP, né? Teste de estabilidade microbiológica também, que garante com que essa base permaneça estável microbiologicamente pelo tempo de validade da base, né? Não da formulação, e sim da base, né? Que pode ser de 2 anos, enfim, né? Ele precisa garantir essa estabilidade microbiológica. Mas sim, nós utilizamos o agente, o sistema conservante, mas esse sistema conservante que nós utilizamos, ele não é agressivo, né? Ele é aprovado a nível global, né? E aqueles conservantes que eu citei é que nós retiramos, né? Ou seja, não são utilizados nessa base. Perfeito. Gostaria de perguntar se mais alguém tem algum questionamento. A gente ainda está disponível aqui no chat para vocês. Não? Acredito que não. Caso você tenha mais alguma dúvida, é só encaminhar para o nosso time aqui, Galena, que a gente responde todas com o maior prazer. E gostaria de agradecer novamente o Rodrigo por essa aula, pela participação de todos aqui. Muito obrigada e um ótimo dia e obrigada pela participação no nosso Galena 1 Internacional. Eu que agradeço. Muito obrigado e um bom dia a todos.